Dando continuidade ao nosso conteúdo a respeito de arte da guerra para condomínios, quero poder falar também agora sobre as 4 calamidades. Henrique, por que esse nome? Porque, como foi dito desde o início, estamos fazendo analogia entre condomínio e arte da guerra. E não é tão diferente assim não. As 4 calamidades são insubordinação, colapso, ruína e caos. Vamos falar sobre cada uma delas com tranquilidade para que você possa entender. Se você é novo síndico, nova síndica, pode ser que não tenha vivenciado ainda alguma dessas situações. Se você já tem mais algum tempo de estrada, é provável que pelo menos uma ou duas dessas situações tenha visto ou ouvido falar que aconteceu no seu condomínio ou em algum outro condomínio. A primeira que eu gostaria de falar é a respeito da insubordinação. A insubordinação é quando, falando em termos militares, né? É quando o soldado, quando os subordinados, eles são mais fortes do que os oficiais. Fortes, trazendo para a situação de condomínio, seriam mais bem preparados. Como é que é isso? Muitas vezes tem serviços gerais, ou pessoas que trabalham na ronda, ou funcionários que trabalham na portaria, que eles são mais bem preparados tecnicamente. Eles têm mais estudo, só que por alguma razão foram desempregados, perderam o emprego de algum outro lugar, que muitas vezes exercia até função de gerência, e aí foi parar no condomínio, por exemplo, como serviços gerais, porque ele queria o emprego. Mas como aquela pessoa pode já ter tido função de supervisor, inclusive em outro condomínio, ou gerência em alguma loja, em algum posto, essa pessoa tem a visão ali gerencial, de fiscalização, de supervisão, e muitas vezes não concorda com a forma como as coisas estão sendo conduzidas, seja pelo síndico, seja pelo supervisor ou pelos auxiliares administrativos. Essa discordância, ela é até saudável. O problema é quando isso começa a virar em uma disputa de poder, uma disputa por posição. E aí, assim, pode ser uma coisa simples ou complexa. Isso pode ser resolvido desde uma conversa franca, até mesmo no futuro pode culminar em uma demissão. Mas para o momento, eu acredito que tem 2 coisas que você pode fazer que já vão lhe ajudar bastante. A primeira é escutar essa ou essas pessoas e realmente pôr em prática aquilo que você concordar, que combinar com elas, ou com ele ou com ela, que são coisas positivas. Por exemplo, eu não concordo da forma como é feito o controle de acesso. No outro condomínio que eu trabalhava como supervisor, a gente fazia assim, e eu tinha esse controle. Poxa, se isso for uma coisa positiva, por que não adotar? Porque essa pessoa vai se sentir valorizada, né, na sua opinião, na sua importância perante aquela equipe, ao mesmo tempo que você vai promover ali a conciliação. Da mesma maneira, vamos ouvir a supervisão desse condomínio. O que está acontecendo? Se essa supervisão tem se sentido intimidada por esse funcionário, que teoricamente é mais bem preparado tecnicamente. E aí, ouvindo essas partes e tratando com franqueza essa situação, realmente pondo à frente os pontos positivos e corrigindo aquelas outras coisas que talvez não sejam tão aproveitáveis à realidade do seu condomínio, muito provavelmente, se essa pessoa estiver trabalhando com boa fé, ela vai melhorar, vai se tranquilizar. Basta só você manter o contato. O segredo com essas pessoas é você manter essa linha de comunicação, porque elas serão chaves, são líderes natos e serão chave no sucesso da sua gestão, sem que você precise demitir ou admitir ninguém. O outro ponto é o contrário desse, é o colapso. É quando os oficiais, ou seja, os supervisores, os auxiliares administrativos, auxiliares de manutenção, são mais fortes. Em que sentido? Eles são mais ágeis, mais preparados, mas principalmente eles acabam não sabendo lidar com essa diferença de ritmo. Eles estão em um ritmo, os subordinados estão num ritmo muito diferente, ele não consegue ter um processo empático de alinhar, de ceder um pouco o ritmo dele para trazer um pouco o ritmo dos subordinados para cima. Eles exigem que todos já estejam no ritmo deles. Seria um estilo de liderança modelador, que até certo ponto o modelador ele é bom,
desde que não interfira aí na particularidade, nas limitações, principalmente como nós falamos no início, nas limitações de cada um. Então é importante que esse supervisor ou esse auxiliar tenha esse entendimento, assim como você, síndico ou síndica, tenha esse entendimento dos ritmos das pessoas, das limitações, para que não aconteça aquilo que a gente falou alguns vídeos atrás a respeito de dar ordens impossíveis de serem cumpridas. Um outro aspecto, uma outra calamidade que você precisa evitar, precisa estar atento, e aí agora já não é mais tanto em relação aos oficiais sobre os subordinados, mas em relação a esses oficiais, em relação a você, ao seu comando. Quando a disputa por poder é com o síndico. E aí tem duas situações. Tem a ruína e tem o caos. A ruína é quando os oficiais, eles é que são insubordinados em relação ao síndico. Eles têm temperamento volúvel. O que é temperamento volúvel? É que muda, né, com as ondas. Que a gente já falou até em outras oportunidades. E aí o que acontece? Esse funcionário ele cede a pressões, ele cede à ira, ele não confia, não concorda com o seu comando e ele toma decisões por si. Esse é o principal ponto. Ele toma as decisões sem consultar, sem autorização, que muitas vezes podem inclusive prejudicar. Eu posso lhe dizer com franqueza que eu já passei por uma situação dessa, a gente estava passando por alguns problemas com supervisões num determinado condomínio, trocando supervisores, e aí era uma empresa terceirizada na época, e a gente pedia para que trouxesse uma pessoa, não precisava ser o melhor do mundo, mas simplesmente que fosse alguém com iniciativa e honestidade. Se tivesse essas duas coisas que não tem como ser treinada, a iniciativa até tem como ser treinada, mas a honestidade realmente é uma coisa que são valores, que a pessoa ela tem que ter o interesse de adquirir aqueles valores, e aí a gente teve muitos problemas. Então a gente fez a contratação do supervisor, que parecia realmente assim, o máximo. Só que chegou um momento que ficou claro que existia uma disputa de poder e que ele não respeitava o comando. Ele queria fazer da forma que ele achava que era o melhor. Aí chegou um momento que não dava mais para manter aquela relação, depois de muitas conversas, depois de muitas reuniões, depois de muita apresentação com paciência sobre os perigos daquilo ali, chegou um ponto que concordamos mutuamente, tanto ele quanto eu, concordamos que não dava para continuar. E aí ele já tinha um outro emprego em vista, foi ótimo, foi feita a demissão e seguimos em frente. Mas assim, é uma coisa que precisa ter bastante cuidado em relação a essas disputas de poder. E a última calamidade que eu gostaria de apresentar para vocês é uma que, apesar de ser um pouco mais grave, não é tão incomum. É o caos, que é quando o próprio líder, o próprio comandante ou a comandante é fraco de caráter. E quando eu digo fraco, não é no sentido de que você tem que ser mandão, brigão, humilhar as pessoas, não. É ter firmeza das suas decisões. É ter firmeza do que você faz, é ter certeza. Se você tem certeza, se você toma uma decisão com propriedade, não voltar facilmente atrás. E aí quando o líder, quando os liderados, melhor dizendo, não sentem segurança no líder, eles começam a fazer o que eu falei na ruína, que eles tomam a decisão. Se o líder deixou um espaço ali vazio, alguém vem e tenta tomar. A diferença entre caos e ruína é que os oficiais, eles tentam, mesmo você sendo um líder forte. Já no caos, você mesmo é que abre espaço, deixa um vácuo ali para ser preenchido por funcionários ou por moradores. E a tendência disso é a ruína. Um exemplo que eu tenho para dar, vivido por mim mesmo na Marcha Síndico, foi quando uma vez a gente colocou uma placa de converse só o necessário com os funcionários da portaria. E aí o morador, ele disse que não concordava, que achava que eu tinha que... Achava não, que eu tinha que retirar aquela placa dali, porque parecia que a culpa, nas palavras dele, era dos moradores, quando na verdade era dos porteiros que permitiam que os moradores estivessem ali. Aí eu tive que explicar para ele que os porteiros não vão até a casa dos moradores, mas os moradores vão até a portaria. O porteiro tem a obrigação de instruir sobre o limite ali daquela relação. Mas o porteiro também não vai expulsar
o morador do condomínio, da portaria. Ele vai dar a instrução, mas ele não vai pegar na mão e retirar dali. Então, a gente precisa da colaboração mútua, tanto do funcionário para dar a instrução, quanto do morador para cumprir com o regimento, com a convenção. E ele não gostou e insistiu que eu tinha que tirar. E eu disse a ele, educadamente, que eu não iria tirar, por duas razões. Primeiro, porque eu acredito que aquilo ali era necessário e que seria importante para a segurança dos moradores, assim como que líder seria eu, como eu seria visto perante moradores e perante funcionários, se eu coloco um aviso, uma determinação num dia, no outro dia já retiro. Né? E aí, assim, o fio da meada em relação à gestão. Existe também aí um aspecto político, né? Que aí, assim, política também é um assunto extenso. A gente vai estar lançando um conteúdo específico sobre política, mas no Instagram da Marcha e futuramente no YouTube, você pode ir acompanhando um pouco do que a gente vai compartilhando a respeito de liderança, de política, de estratégia, de gestão de pessoas, porque a gente acredita que realmente esse é o diferencial. Muito conteúdo técnico já existe na internet, mas conteúdo relacional e comportamental voltados para a área condominial são poucos. E é isso que a gente quer poder trazer com base na nossa experiência e com base no nosso estudo. Então, para finalizar essa parte das 4 calamidades, é muito importante que você observe a relação entre subordinados e oficiais e vice-versa, e a sua relação com os supervisores e vice-versa, para que isso possa funcionar da melhor forma possível e a sua gestão não venha a acabar prematuramente.